Pessoal, função secante aí. A função secante, lembrando que a função secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. E lembrando que o cosseno de x, por estar no denominador, não pode ser igual a zero, é por isso que aparece aqui, ó, que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Π sobre 2 porque é esse ponto aqui, ó. Kπ é para dizer que pode ser qualquer ponto que está em cima desse ou desse aqui, ó. Porque são os dois lugares que, se você pegar o 90 graus, aqui na circunferência trigonométrica, é o ponto 0, 1, e aqui é o ponto 0, menos 1. Ou seja, são os pontos que o valor de x, que é o cosseno, é igual a zero. Então, não pode ser esses pontos. É por isso que a gente vai ver essa linha pontilhada aqui, ó, passando em cima do π sobre 2 aqui, ó. Quer dizer, o gráfico não vai tocar nele aqui nem aqui, porque não pode ser 90. Você vai perceber o seguinte, ó, que são como se fossem parábolas, ó, certo? E elas sempre vão ser ou de 1 para cima ou de menos 1 para baixo, certo? Aqui, por exemplo, está dando 1 no zero, porque se eu colocar zero aqui no lugar do x, 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Ó. E nesse aqui está dando menos 1, porque o cosseno de π é menos 1. Então, vai dar 1 sobre menos 1, que é menos 1. E assim por diante. Então, esse é o comportamento da função secante aí, certo? Por que ela fica maior do que 1 e menor do que menos 1? Vamos pensar o seguinte, ó, ela é 1 sobre cosseno. Para ela dar um valor que está entre 1 e menos 1, esse valor aqui, ele tinha que ser menor do que esse 1. Ou seja, ele tinha que ser um valor, menor não, maior. Ele teria que ser um valor maior do que 1, cosseno de x teria que ser maior do que 1, ou o cosseno de x teria que ser menor que menos 1. Só que isso não acontece, porque o cosseno varia entre menos 1 e 1. Então é por isso que você não vai ter nenhum valor da secante nesse pedaço aqui, ó. Ou é para cima do 1, ou é para baixo do menos 1, certo? Então não vai ter nenhum valor que está entre o menos 1 e 1. A mesma coisa acontece com a secante, ó. A secante, a cossecante, melhor dizendo, né? A cossecante, ela é o 1 sobre o seno. Então, na circunferência trigonométrica, os pontos que zeram o seno são esses aqui, ó, esse e esse. O 0, o π, 2π, 3π, por isso que é x igual a diferente de kπ. Então, k pode ser 1, 2, 3, tanto faz. E aí você vai ver as linhas pontilhadas aqui, ó, passando pelo π, também passando pelo 0, passando pelo menos π, porque se você colocar esses valores no lugar do x, isso aqui dá 0. E da mesma forma que a secante, o menor valor aqui em cima vai ser 1 e o maior valor aqui embaixo vai ser menos 1. Não vai ter nenhum valor de cossecante entre menos 1 e 1, justamente porque não tem como o seno de x ser maior do que 1 e não tem como o seno de x ser menor do que menos 1, certo? Por exemplo, para em algum momento ele estar aqui em cima do meio, o seno de x teria que ser 2 para ficar 1 sobre 2. E o seno de x nunca vai ser igual a 2, porque o maior valor que ele dá é 1. Então, isso aqui não acontece, por isso que não tem nenhum ponto do gráfico que vai ficar nesse pedaço aqui, ó, entre menos 1 e 1. Né? Mas, assim, esse comportamento da função aí é mais para o entendimento dos valores que a gente chega quando se calcula a cossecante de algum termo. Beleza? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as funções inversas trigonométricas. Essas aí são importantes, até porque a gente vai ver regras de derivada, de integral delas, e muitas pessoas nunca ouviram falar da função trigonométrica inversa. Beleza? Pessoal, falando um pouco sobre as funções trigonométricas inversas aí, vamos pensar o seguinte. Muita gente chega às vezes no ensino superior e nunca ouviu falar da seguinte situação, dessa seguinte escrita. F de x igual a arcseno de x, ou f de x igual a arctangente de x, e por aí vai. Mas no cálculo, por exemplo, a gente vai usar muito esse tipo de expressão. Arcseno de x, arctangente de x, arccossecante, arc. Então, esse arc na frente da palavra seno aí vai aparecer com frequência. Às vezes você nunca ouviu falar sobre isso, mas provavelmente você já resolveu um tipo de equação através da utilização desse conceito aqui. Lá no ensino médio, quando a gente estuda função trigonométrica,
em algum momento a gente estuda as equações trigonométricas. Por exemplo, você resolve isso aqui, ó. Qual que é o valor do seno de 30 graus? E aí você chega à conclusão que o seno de 30 graus é igual a meio. Em outro exercício, o professor às vezes coloca assim, ó, seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí pergunta assim, qual é o valor de x? Aqui, então, a gente está fazendo um movimento diferente. Nessa parte anterior aqui, eu dei o ângulo e a gente chega na resposta numérica associada ao valor do seno desse ângulo. Agora, nesse exercício de baixo, é o contrário. Eu te dou o valor e pergunto assim, ó, qual é o valor do ângulo? Quando eu estou perguntando qual é o valor do ângulo, eu estou perguntando qual é o valor do arquisseno de x. É como se eu estivesse falando assim, ó, qual é o valor do arquisseno de raiz de 2 sobre 2. Ou seja, qual é o ângulo, é como se eu estivesse perguntando, qual é o ângulo cujo seno da raiz de 2 sobre 2. E aí a resposta vai ser um ângulo, certo? Agora pensa comigo aqui o seguinte, na matemática, né, quando a gente vai estudando a matemática, a gente aprende a fazer um tipo de operação que tem um certo erro matemático nela. O seguinte, olha só, vamos pensar assim, ó, 3x igual a 2. É comum a gente falar o seguinte, ó, o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Matematicamente falando, isso não existe. Não existe essa ideia de um número que está multiplicando e passa dividindo. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, ó, se eu quero sumir com esse 3 daqui, né, eu uso a operação inversa. Como ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu divido por 3 desse lado e divido por 3 desse lado. Aí, quando eu cancelar o 3 com 3 aqui, ó, aí vai ficar x igual a 2/3. Só que para não ficar falando dessa operação inversa, aí o professor, às vezes, como recurso didático, fala o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, aconteceu primeiro essa ideia da função das operações inversas para depois virar isso aqui, ó. É a mesma coisa assim, ó, x mais 2 igual a 1. Aí a pessoa fala assim, o 2 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Não é bem isso que acontece, né? Então aqui, ó, o 2 passa para o outro lado subtraindo. Não, não é isso que acontece. O professor usa isso como recurso didático, mas tem uma linha que foi tirada aqui, que é o seguinte, ó. Se eu quero sumir com esse 2 aqui, a operação inversa da adição é a subtração. Então, eu vou subtrair 2 desse lado e subtrair 2 desse lado. Aí, 2 menos 2 é 0, aí fica isso aqui, ó, x é igual a 1 menos 2. Aí, às vezes, o professor ele sai dessa linha e já vem para essa aqui, ó, e exclui essa aqui. Então, ele fala que o 2 que estava somando passa para o outro lado, subtraindo. Beleza? Vamos pensar ainda usando esse recurso. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos pensar usando esse recurso, né, de operações inversas. Olha só. Quando eu chego nessa expressão aqui, ó, lá no ensino médio, seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu quiser deixar o x desse lado, e vamos pensar nessa ideia errada, mas vamos pensar só para a gente entender, de passar o seno para o outro lado, quando ele passa para o outro lado, ele passa como função inversa. O que está multiplicando passa dividindo, o que está somando passa subtraindo, e o seno passa para lá como arquisseno de raiz de 2 sobre 2. Ó. Essa que é a ideia do arquisseno. O arquisseno é a inversa da função seno. O arquitangente é a inversa da função tangente. Então, a pergunta quando se tem a ideia do arquisseno ou arquicosseno é qual é o ângulo cujo seno da raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lembrar lá daquela tabelinha que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Aí você vai falar assim, ó, o x é igual a 45 graus, certo? Então, você trabalha associando os valores invertidos, né? Por exemplo, deixa eu colocar uma outra situação aqui, ó. Olha só, coloquei essa tabelinha aí, ó, e vou colocar algumas situações aqui para a gente pensar. Vamos pensar o seguinte, ó, cosseno de um determinado ângulo é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu quero saber esse ângulo, a pergunta é mais ou menos assim, ó, passando cosseno para cá, fica arquicosseno
de raiz de 3 sobre 2. É como se eu estivesse perguntando qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2. Se você olhar na tabela aqui, o cosseno que dá raiz de 3 sobre 2 é o 30 graus. Ó. Ele está dando raiz de 3 sobre 2. Então, o x é igual a 30 graus. Vamos pensar aqui, ó, tangente de x igual a raiz de 3. Aí é a mesma coisa de falar x é igual a arquitangente de raiz de 3. Ou seja, qual é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3? Então, ó, tangente raiz de 3 é o 60. Então, eu falo que o x é igual a 60 graus. Então, quando você vê a palavra arc, né? Então, toda vez que você vê a palavra arc, então, às vezes você vai ter assim, ó, y é igual a arcseno de x. O arcseno de x é como se eu perguntasse o seguinte, ó, ao colocar um valor numérico aqui, né? Lembrando que os valores de seno vão de menos 1 até 1. Então, por exemplo, arcseno de menos 1. É como se eu perguntasse quais são os ângulos, não, quais são os ângulos não, qual é o ângulo cujo seno dá menos 1. Não, então aí, ó, você vai perceber o seguinte, ó, o valor do seno está associado ao y, né? Aqui em cima o y é 1, aqui embaixo o seno é menos 1. Então os valores do arcseno, a resposta que você vai encontrar é uma resposta que está entre 0 e 90 graus ou entre 0 e menos 90 graus. É importante observar isso aqui. Ó. Resposta que você vai encontrar vai ser isso aqui. Ó. De 0 a 90 ou de 0 até menos 90. Arcseno de menos 1 é esse ponto aqui. Ó, que o y, ou seja, o seno está dando menos 1. Então, eu vou falar que é o menos 90 graus. Então, x é igual a menos 90 graus. Ou x é igual a menos π sobre 2. Toda resposta que eu for, isso aí é por conta da definição de arcseno, tá, gente? Toda resposta, ou seja, a minha imagem, ela sempre vai ser de menos 90, ou seja, de menos π sobre 2 até π sobre 2. E assim por diante, com o seno, com o cosseno. Mas o mais importante é entender o que é isso aqui, ó, arcseno. Arcseno é o inverso do seno. Na função seno, eu dou o ângulo e encontro o número. Na função arcseno, eu dou o número e encontro o ângulo. É só isso. É a função inversa da função trigonométrica. Lá na hora que a gente for trabalhar com as regras de derivada, vai ter derivada da função seno e vai ter derivada da função arcseno. Aí você só tem que lembrar que arcseno é inverso de seno. Beleza?